um chamado para crescer. Eu quero ler com você, Deus colocou esse tema esse ano em nosso coração, crescer de dentro para fora. Não é um crescimento numérico apenas, que fala de lotar a igreja, mas é um crescimento de dentro para fora. Eu, olhando para algumas áreas, fazendo uma retrospectiva, né, da minha vida, do último ano que passou, dos últimos anos que passaram, e fazendo uma perspectiva para 2022, eu percebi que eu preciso crescer em muitas áreas, muitas áreas. E todo ano, né, nós fazemos um projeto de vida, e nós iremos durante esse mês desafiar você a ter o seu projeto de vida. O que você quer alcançar a curto, médio e longo prazo? Como você quer chegar no final do ano? Hoje pela manhã o Carlinhos estava aí, a Maísa, acredito que eles vão testemunhar, mas em janeiro, né, do ano passado, eles fizeram uma campanha aqui de oração perseverante. Esse ano será a campanha Crescer de Dentro para Fora. Irmãos, ele falou: pastor, eu achei que eu iria demorar para alcançar esse objetivo. E queridos, em pouco tempo, eles já estavam com um sonho realizado, né? Eles compraram, olha que ruim, irmãos, compraram um terreno lá em Bonito, construíram uma casa, aleluia. O melhor disso é que ele falou: pastor, olha, você pode ir lá quando você quiser. Tem como, irmão? Por isso que eu oro para Deus abençoar os irmãos mesmo, viu? Abençoar, prosperar, amém? Ficar aí milionário, amém, irmão? Recebe aí. Mas não esqueça do pastor também, né? Glória a Deus, que bom, né, queridos? E queridos, mas assim, é um ano que você deve projetar a sua vida. É um ano que Deus quer que você cresça, de dentro para fora. Quando crescemos de dentro para fora, nós nos tornamos pessoas melhores. Estava conversando ontem com o Mário, né, Mário? Nós estávamos ali reunidos no Cristiano. Aí eu falei, né, o problema é que nesses últimos dias, depois de uma comida gostosa, igual o Rodrigo fez aí no dia 31, a gente está crescendo para os lados, né, irmão? Então, está amarrado isso aí, né? A gente precisa crescer de dentro para fora. E eu creio que esse será um ano de crescimento, amém? Em nome de Jesus. Eu acredito, queridos, que não apenas você, a comunidade, mas 2 últimos anos, nós sentimos que travou o planeta, né? Muitas pessoas precisaram interromper os seus projetos, precisaram abortar outros, outras pessoas faltaram-lhe forças emocionais, por causa de percas, de algumas situações, e elas não tiveram força para continuar outros projetos. Mas nós entendemos que cada ano que passa, Deus vira uma página da nossa história e começa a escrever tudo novo. Amém? Se isso aconteceu com você, né, Deus vai trazer crescimento. Pastor, meu ano foi bom, eu cresci, eu conquistei, né, eu conversava ali com o Gil, né, Gil, que mudança em um ano, né, que aconteceu, boa mudança. E se isso aconteceu com você, eu quero dizer que 2022 ainda será melhor. Amém? Agora, pastor, que mudança é essa? Né? É um chamado para crescer. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 18, ele nos chama para crescer. Crescer em quê, pastor? Crescer onde? Irmãos, esse texto nos chama para um crescimento que não é um crescimento profissional, não é um crescimento financeiro, não é um crescimento no que diz respeito aos bens, é um crescimento espiritual. Olha só o convite que Pedro nos faz nesta noite, no início, no primeiro domingo deste novo ano. Sebepaz e todos que me ouvem, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como acabamos de cantar, a Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém? Convite a crescer, um chamado a crescer.
por que precisamos crescer? Porque quando crescemos, queridos, nós deixamos de ser meninos. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu era menino, eu olhava, eu enxergava a vida com os olhos de um menino. Mas agora que me tornei homem, adulto, eu enxergo de outra maneira, com outros olhos. Tem coisas, né, irmãos, que quando se é menino, né, um escuro assusta. A gente às vezes acha que tem um bicho debaixo da cama. Qualquer coisa faz uma criança chorar. Né? Se você disser para ela que Papai Noel não existe, ela pode entrar em crise. Né? Mas depois que a gente cresce, as coisas de menino ficam para trás. Por isso que nós precisamos crescer, deixar de ser meninos. E quando eu olho essa palavra meninos, criança, eu vejo muitos adultos com a síndrome de Peter Pan. A história de Peter Pan é uma história conhecida, pelo menos pelos mais velhos, né? Peter Pan é um adulto que se recusa a crescer. Ele vive no mundo, na terra do nunca, no mundo da fantasia, eternamente criança. É verdade, queridos, que a Bíblia nos diz que nós devemos ser como criança. Pegar o parâmetro da criança. Mas a Bíblia também nos diz que nós não devemos ser crianças na fé, na vida, na maturidade, no entendimento. Nós devemos ser como criança, com esse coração. A criança, ela briga por um brinquedo, mas dali a pouco, eles estão brincando juntos. A criança não tem tempo ruim, qualquer coisa para ela é festa, é brinquedo, é motivo de alegria. A criança, ela se diverte fácil. Né? Se não tiver nada para fazer aqui, ela estiver nesse tempo vazio, a bateria vira uma brincadeira, a guitarra vira outra. Se não tem bateria, não tem guitarra, não tem teclado, as cadeiras viram dali a pouco um prédio, e elas estão se arrastando. Irmãos, devemos ser como criança nesse sentido, de fazer com que tudo se transforme em festa, em brincadeira, a simplicidade, a inocência, a pureza da criança. Mas nós não devemos ser crianças, precisamos crescer. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque estamos diante de uma geração que parece que se recusa a crescer. Estamos diante de uma geração, irmãos, algumas pessoas descobriram que elas podem aprisionar emocionalmente outros. E aí, queridos, nós estamos numa geração, né, é uma realidade, que os youtubers da vida, eles educam os nossos filhos. Eles educam, de vez em quando eu vejo meu filho querendo, né, fazer ali um desafio de comer 10 litros de sorvete, porque viu um youtuber fazer isso. Né, queridos? E aí, os cabelos pintados, as trollagens da vida, trollando, né? Esses dias o Vitor está ali, tem 8 anos, ele falou: pai, quando eu casar, eu vou casar? Eu falei: vai, filho. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trollar a minha namorada. Né? Eu vou jogar sorvete na cara. Começou a falar, né, as coisas que ele vê nos YouTube da vida, né? Eu falei: vai, vai. Mas porque ele é criança, ele vê como criança. Ele pensa como criança. Né? Eu me lembro do Tiago Brunet contando que seu filho chegou e falou: pai, quando eu casar, eu vou continuar morando aqui? Ele falou: não, filho, você vai ter sua casa. Menino de 5 anos, ele falou: e quem vai cuidar de mim? Por quê? Porque ele estava olhando para o futuro com o olhar de criança. E queridos, e esse olhar de criança, essa imaturidade, né, ela não pode tomar conta da nossa vida. Ou seja, tem pessoas que entram em depressão, irmão, se ninguém curtir uma foto que ela postou. Se ninguém comentar, é porque é invejoso, eu acho isso pequeno demais, irmãos. Pequeno,
Nós criamos já um grupo de homens da paz, porque esse ano é ano eleitoral, irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos crescer, irmão. Nós não vamos brigar por causa de partido político, de direita, de esquerda, se candidato A, candidato B. Irmão, não teremos isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós temos que, a maturidade, quando você se torna adulto, você entende que as pessoas têm direito, têm as suas convicções, têm a sua liberdade religiosa, política, e nós precisamos respeitar isso, mas nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, por que eu preciso crescer? Porque nós não podemos ser Peter Pan, nós não podemos ser crianças a vida toda. Chega um momento na vida que nós temos que crescer. Nós não podemos deixar que coisas pequenas nos abalem, nos levem para os consultórios psiquiátricos, por causa de um abraço que eu não recebi, de um reconhecimento que eu não recebi, de um elogio que eu não recebi. Irmãos, nós precisamos crescer. Segundo motivo por que nós precisamos crescer, é porque quando você cresce, as ondas diminuem. Quando você cresce, as ondas se tornam pequenas. Deus falou muito comigo. Nós saímos este ano, em dezembro, fomos para Curitiba, e fomos ali no litoral, em Guaratuba, no litoral de Curitiba. Meu filho está aqui, o mais velho, está ali na transmissão, 16 anos, está maior que eu, e ele chegou em uma tarde em mim reclamando: ô pai, por que as ondas desse mar, o que aconteceu que ficaram pequenas? Eu falei: filho, não foram as ondas que ficaram pequenas, foi você que cresceu, cara, olha o seu tamanho. Aí eu chamei o Vitor, tem 8 anos. Falei: filho, você acha que essas ondas são pequenas? Não, pai, essas ondas são enormes, olha o tamanho delas. Então, irmãos, na verdade, quando nós crescemos, as ondas diminuem. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que quando se é pequeno, nós olhamos para a vida e só vemos tsunamis. O tsunami é aquela onda gigantesca provocada por um maremoto, um terremoto que acontece lá no meio do oceano, e que, dependendo do seu grau, irmão, essas ondas atingem aí, não apenas uma força, mas metros, e elas saem arrastando e destruindo tudo que vê pela frente. Casa, barco, vidas. Infelizmente tivemos 2 tsunamis recentemente na nossa história, primeiro na Indonésia e logo alguns anos depois no Japão. De vez em quando eu fico vendo uns vídeos, queridos, e é assustador a força da água. Mas quando se é pequeno, irmãos, qualquer onda vira um tsunami. Qualquer coisa é motivo para pânico, para desespero, para briga, para contenda, para inimizade. Ah, eu vou te bloquear, eu vou te excluir, não fala mais comigo, estou mudando de célula, estou mudando de igreja, estou mudando de discipulador, estou mudando de pastor. Quando se é pequeno, irmãos, tudo vira um tsunami. O dólar sobe um pouco, meu Deus, que desespero. Não podemos negar que estamos diante de uma crise econômica nacional, mas também que é mundial. Não podemos negar, irmãos, que a vida é cheia de desafios. Mas, queridos, eu não posso concordar que é impossível de se viver como algumas pessoas acham que vai ser de agora em diante. Não posso concordar com isso. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas o Senhor está conosco. Irmãos, não é fácil, mas Ele nos capacita, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Amém? É isso, queridos. Então vai chegar no momento em que as ondas, os problemas, o que eu quero dizer é que os problemas, quando a gente cresce de dentro para fora, irmãos, as ondas ficam do mesmo tamanho. Mas é que nós crescemos,
Então, aquela situação que nos abalava, que nos entristecia, passou por mim, nem falou oi, nem lembrou do meu aniversário, nem me elogiou, nem falou isso, me criticou, disse que eu não sou, né, um bom profissional, não sou um bom cristão, não sou um bom músico, não sou um bom pastor, e essas coisas, irmão, não sou um bom marido, não sou, né, uma boa esposa, não sou um bom filho. Isso aí, irmãos, se torna coisa pequena. E a gente entende que nós precisamos melhorar sempre. Eu preciso crescer, precisamos crescer, porque precisamos deixar de ser meninos, porque quando crescemos, as ondas ficam menores, e porque, eu não sei se você sabia disso, mas o chamado de todo cristão é um chamado para crescer. Olha comigo esse texto de Efésios 4, a partir do verso número 11. Vamos ver, pastor Roy, se funciona. Não, de novo, irmãos, ó. Aí, pastor Roger que lançou, né, esse costume, que toda vez que eu for tomar água, os irmãos têm a liberdade de dar glória a Deus, né? Eu gostei disso, é legal. Queridos, para que servem os pastores? Efésios 4, a partir do 11 até o 16, tá, Melry? Qual o objetivo de existir pastores? Eles são necessários. Existem pelo menos 5 ministérios colocados por Deus, tendo em vista, eu vou chegar no ponto principal no verso 16. Qual é o objetivo de Deus levantar pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres? Verso número 11. Verso número 12 diz: tendo em vista, com o fim, com o propósito de preparar os crentes, os santos, é você, tá, irmãos? Todos aqueles que são de Jesus são santificados em Cristo Jesus, são considerados santos, a fim de preparar os crentes, os santos, os filhos de Deus, o cristão, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o objetivo do pastor, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre, é preparar os cristãos para que, queridos, a obra de Deus seja realizada, até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual que é o objetivo? Fazer você ficar maduro. Para você ser maduro, eu preciso ser. Fazer com que você atinja a plenitude de Cristo, a unidade da fé. Irmãos, unidade da fé é um desafio nesses dias, né? Desafio. Eu sou amigo de pastores nessa cidade. Dourados é uma cidade abençoada, tem muita igreja boa, tem muito pastor bom, tá? Tem muito lugar legal. Tem também, irmãos, eu conheço alguns, né, por participar de eventos, como aqueles cultos de formatura, né? Tem muitos diáconos da Igreja Católica bons, excelentes, padres, inteligentes, capacitados. Dourados é uma cidade privilegiada. Mas também, irmãos, tem muita gente que ainda precisa amadurecer. E aí, queridos, o objetivo é a unidade da fé. Aí olha o verso número 14, o propósito é que não sejamos mais como Peter Pans, crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Irmãos, o que acontece se deixar uma criança no mar, sozinha? A onda leva, arrasta, afoga, passa por cima dele. Por isso que precisamos crescer. Nem jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando você é maduro, você conhece, quando o homem é homem de Deus ou não, é missionário, é profeta, é homem de Deus, quando ele quer a sua edificação ou quer o seu dinheiro, você sabe identificar. Quando ele quer te ajudar ou quer se aproveitar.
A maturidade gera isso, queridos. A gente aprende a identificar. Olha só, queridos, antes, seguindo a verdade em amor, olha lá, está bem no meio, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, nós cresçamos. Cresçamos em tudo. Crescer em tudo. Coloca a mão no coração e fala assim: Senhor, que este ano eu cresça em todas as áreas. Amém? Sabe por quê, querido? Porque não adianta a pessoa crescer só em uma área e ficar deficiente em outra. Não adianta ser um excelente cristão, servir, chegar no horário aqui, né? Nas escalas de louvor, de introdução, eu estou usando exemplo de igreja, né, irmãos? Mas esse exemplo pode ser lá fora, o cara ser um bom funcionário, não perder horário, mas ser um péssimo pai, um marido ruim, uma esposa, né, ruim. Não adianta, nós temos que ter um equilíbrio e crescer em todas as áreas, naquele que é a cabeça, Cristo. Só nele, ele nos dá o equilíbrio completo e total, amém? Em Cristo nós podemos crescer. Em Cristo nós vamos crescer. Em Cristo, olha o verso 16. Todo o corpo, ajustado, unido pelos auxílios de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo no amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Crescer é extremamente necessário. Pastor, como eu cresço na graça e no conhecimento? Irmãos, crescer dá trabalho. Não é fácil crescer. Principalmente crescer no conhecimento do Salvador e do Senhor. Hoje de manhã eu só falei disso. Crescer no conhecimento do Salvador é maravilhoso. Crescer na graça é maravilhoso. Mas crescer no conhecimento do Senhor Jesus é diferente, hein? Eu aprendo que eu tenho um Senhor, que eu sou um servo, que eu sou um escravo. Sou amigo, sou filho. Mas que Ele morreu por mim, agora eu tenho que viver para Ele. Que eu, como cristão, eu tenho que me posicionar, e tem coisas que eu não posso fazer, não posso falar, não posso beber, não posso vestir, tem ambientes que eu não posso mais ir. Isso é crescimento, queridos, porque o que Ele fez por mim não tem preço. E queridos, crescer na graça e no conhecimento. Alguém aqui, algum adolescente aqui já teve a dor do crescimento? Algum pai já teve que levar o filho no médico? Estava com a dor na perna, aí, já, né, quem passou? O Lucas? Você passou? Você? E o Luiz, né? Eu lembro isso do Luiz. Dores na perna. Aí vai no médico, e o médico fala, não sei se tem algum médico, essa é a dor do crescimento. Sabe por quê? Porque crescer dói também, irmãos. Eu, graças a Deus, não tive essa dor. Se tive, não lembro, né? Porque confundia com as outras dores, né? A gente jogava bola descalço na rua, aí chutava o asfalto, arrancava a tampa do dedão, sabe? E aí, às vezes arrancava a unha, então, né, vivia cheio de dores. Então, às vezes confundia, mas crescer, às vezes, traz dores. Para crescer no conhecimento, irmãos, exige tempo, dedicação. E por que eu estou falando isso? Porque esse ano, nós pastores, nós nos reunimos e nós vamos investir no crescimento da igreja, no seu, porque para isso nós fomos chamados. Irmãos, nós ficamos aí 2 anos sem ter casados para sempre, homem ao máximo, mulher única, curso de finanças, queridos, sem ter discipulado. Nós tivemos uma sala de novos membros e batismo. Eu perguntei na sala quem sabia que a igreja tinha uma apostila de estudos bíblicos para discipulado. Irmãos, dos 20, um levantou a mão. Nós temos, irmãos, um curso de 15 lições bíblicas que vão dar maturidade cristã, que vão nos levar a crescer. Amém? Nós vamos retomar esses cursos de final de semana, esses cursos aí para casais, para família, para homens, mulheres, encontro com Deus, irmãos, face a face. É um curso de maturidade, maturidade cristã, irmãos, espetacular, maravilhoso, que você toma uma dose no final de semana que vale por 6 meses, no mínimo. Você vai participar, Rodrigão? É muito bom. E aí, Benjamin, firmeza? Passou bem? Legal.
Você estava aqui, né? Não, você não estava, não. Tá bom. Chamados para crescer. Chamados para crescer. Na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom conhecer o Salvador, saber que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele me deu vida eterna, mas eu preciso conhecê-lo como Senhor. E para conhecer, todo conhecimento exige algo, irmãos. Para ter conhecimento, isso aqui, eu já tentei as fórmulas mágicas na internet, não deu certo. Eu disse hoje de manhã, né, quando eu cheguei de Israel, eu vi a necessidade de falar inglês, e eu coloquei como alvo no meu coração, em 1 ano eu vou aprender inglês, pelo menos para me virar nas viagens, que eu vou voltar para Israel, que eu vou, né, aí eu vou falar inglês. Aprendi, irmãos. Good morning. Good night. Good afternoon. Vocês viram, né? Sabe por quê, queridos? Aí eu estou falando que eu quero aprender inglês, né? A inteligência artificial ouve, e aí quando eu abro o Facebook ali, ou os canais do YouTube, aparece, você que tem mais de 40 anos e que ainda não fala inglês, aprenda o método mais fácil que existe, é esse, eu vou aprender esse método. E aí, irmãos, eu fui ver os vídeos, não tem método fácil. Para ter conhecimento, tem que ter dedicação. Eu tenho que estudar, irmãos. Eu tenho que investir tempo. Seria tão fácil, né? Pastor, ora por mim, eu quero aprender a falar inglês. Ora por mim, eu quero passar no concurso. Ora por mim, eu quero passar no vestibular. Ora por mim, pastor, eu quero... Não, irmãos. Tem que se dedicar. Tem que estudar. Tem que ler. Tem que gastar horas. O crescimento só vem dessa maneira. Amém? Através do conhecimento. E para ter conhecimento, eu preciso me dedicar. Eu quero convidar você. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje está tudo na palma da mão, está tudo tão prático, tão fácil. Tudo, literalmente. Quantos estão com fome? Eu vou pedir uma comida aqui. iFood, chega aqui na porta, irmãos. Está fácil demais. Só não inventaram alguém para colocar na nossa boca ainda, né? Mas está tudo muito fácil. Mas para crescer, eu preciso ter conhecimento. Conhecer o Salvador e conhecer o Senhor. E nós iremos conhecê-lo, amém? Oséias 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. O conhecimento é algo que não termina nunca, irmãos. E a falta de conhecimento traz prejuízo. A falta de conhecimento traz sofrimento. A falta de conhecimento traz percas. Por isso que Pedro fala: crescei na graça e cresça no conhecimento. Irmãos, quantos aqui são de Dourados? Eu nasci em Dourados, eu sou douradense. Quantos sabem quantos mil habitantes tem Dourados? Quantos conhecem Dourados? Né? Você conhece, Mário? Você sabe onde fica o Estrela Porã? Estrela Verá? Você conhece mesmo, hein? Jardim Pelicano? Jardim Márcia? Flor de Lis, nossa, Flor de Maio. Flor de Lis não pode, né, irmão? Você sabe qual foi o primeiro nome da cidade de Dourados? Porque às vezes, sabe por que eu estou perguntando? Porque não, eu conheço Jesus. Eu vou aos domingos, eu ouço o pastor falar, eu conheço. Só que quando a gente começa a estudar mais profundamente, a gente descobre que não conhece. O primeiro nome da nossa cidade foi foi João Batista de Dourados. São João. João Batista de Dourados. Sabe por que recebeu esse nome? Estava em Maringá, na ordenação do pastor
do filho do pastor Newton Tuller, né? Aí um pastor lá de Rondônia, lá de Ji-Paraná, ali, tem algum presidente ali? Tem, né? Isso, desse presidente aí, dessa cidade. Aí ele perguntou para minha esposa, o nome Dourados é porque tem muito peixe dourado lá? Aí ela olhou para mim, só relaciona, né, irmão? Mas o nome da cidade Dourados é porque o sol, quando bate nas águas do rio, vem por causa do nome do rio, e fica aquela cor dourada, até onde eu estudei, tá, irmão? Posso estar errado. Mas o nome não tem a ver com peixe, né? Tem a ver com esse brilho dourado, desse pôr do sol lindo que nós temos. Queridos, então nós, quando começamos a conhecer mais do Senhor Jesus, a gente se surpreende. Por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável, amém? E aí, onde Ele se revela? Na sua palavra. Na sua palavra, e nós vamos lançar, não agora, no começo desse ano, mas daqui a algumas semanas, um plano de leitura bíblica anual, para você conhecer melhor, para você saber do que Ele gosta, do que Ele não gosta, o que o agrada, o que o entristece, o que Ele espera de você, o que Ele espera de mim, o que Ele quer dar para você, os dons, os talentos, o quanto Ele quer te usar, o que Ele quer te curar, que Ele quer te amar, Ele quer te abraçar, Ele quer te restaurar, Ele quer te levantar, Ele quer transformar a sua vida e escrever uma nova, brilhante e extraordinária história. Eu preciso conhecer isso, nós precisamos conhecer esse tesouro inesgotável que é o Senhor. Mas a Bíblia também diz, esse povo morre, perece, porque lhes falta conhecimento. Quero chamar a equipe do louvor, para a gente orar, para a gente partir para o encerramento do nosso culto. Mas eu ouvi uma história e eu conheço outra, e as duas eu a tenho por verdadeiras, por histórias verídicas. Mas não tenho certeza se o são. Vendo um vídeo desses pregadores, como esse vídeo aqui, ó. O vídeo, antes de começar o louvor, porque depois eu oro, esqueço e... Deu certo o vídeo, Mel, que eu mandei? Do pastor. Olha que legal a palavra desse pastor, gente, que show de bola. Tem muita coisa boa, viu, aí, nesse Brasil. Guarda isso, irmão. O fato do meu futuro ser desconhecido não torna ele incerto. Eu não sei como vai ser 2022, mas uma certeza eu tenho: o Deus que me trouxe até aqui vai me fazer romper a partir daqui. Eu não sei como vai ser, eu não sei a cor das portas, o tamanho delas, mas uma coisa eu sei: portas estão sendo abertas por Deus na próxima estação. Eu não sei o nome de todos os milagres, mas eu sei que milagres estão a caminho. Eu não sei o nome de tudo aquilo que eu vou viver em 2022, mas mesmo que eu ainda não saiba nomear, o fato de eu não saber ainda qual é a forma que eles têm, não me dá o direito de não confiar que eles já são reais. Confiar significa não ter todas as perguntas respondidas. Confiar significa não se mover mais por sentimento, mas por convicção. Isso é fé. Amém? O fato de eu não saber que futuro me aguarda, não me dá o direito de achar que Deus não vai preparar algo extraordinário. Uau! Eu não sei as cores nem o tamanho das portas, mas elas serão abertas. Amém? Eu não conheço o futuro, mas eu confio naquele que é o dono do futuro. E o que Ele me pede, que eu cresça no conhecimento dEle. Só isso. E o resto Ele faz. A isso nós chamamos crescer de dentro para fora. Amém? E quando nós o conhecemos, nós crescemos. E quando nós crescemos, nós nos tornamos pessoas melhores. É impossível conhecê-lo e algo aqui dentro não mudar para melhor. Conta-se que Spurgeon, um pregador, um avivalista, um pastor do século XIX, ele chegou na casa de uma senhora doente, estava definhando, estado terminal, muito pobre, uma vida miserável. Ele foi orar por ela. E ao lado
da cama dessa senhora havia um quadro com papel dentro. E ele perguntou aqui, de quem é esse quadro? Ela falou, olha, eu ganhei esse papel dos meus patrões. Eu trabalhei na casa de uma família muito rica. Eu trabalhei até eles morrerem, eu cuidei deles. E eles deixaram esse papel para mim. Eu não sei o que está escrito aí, mas eu achei bonito. Mandei colocar nesse quadro, que é uma maneira que eu tenho de lembrar deles. Era a família que eu tive. Aí depois eu fiquei sozinha, abandonada. Aí Spurgeon disse para ela, você sabe o que é isso? É um testamento. E eles deixaram para você todas as riquezas dele. Mas ela não tinha conhecimento do que estava em suas mãos. Ah, queridos, conta-se que a Inglaterra, quando colonizou os Estados Unidos, muitas pessoas foram tentar a vida naquele país, receberam incentivos, terras, e um jovem tão determinado a prosperar nos Estados Unidos, neste novo país, ele juntou todos os seus recursos, comprou uma passagem de navio que durou talvez uma semana, e ele comprou muito pão, uma sacola de pão, e na hora do café da manhã ele comia pão com água. Na hora do almoço as pessoas iam para o refeitório, e ele entrava no seu quarto e comia pão com água. Na janta a mesma coisa, e passou assim uma semana. Quando o navio chegou ao seu destino, ele já estava fraco, passando mal. E o capitão falou, o que foi? E ele tremia, ele falou, não, eu acho que é fome. Falou, mas por quê? Você não comeu? Ele falou, não tinha dinheiro para ir para o refeitório, o restaurante do navio. Então eu ficava no meu quarto comendo pão. Aí o capitão falou assim, mas você não leu no verso da passagem? Ele falou, não, eu não sei ler muito bem. Está escrito que todas as refeições estão inclusas. Quando você comprou a passagem, todas as refeições estavam inclusas. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Sabe quem você é? Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? Você não é o que as pessoas dizem, o que o diabo diz. Você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é filho, que você é filha, que você é herdeiro de todas as coisas. A Bíblia diz que eu e você, nós somos o templo, a morada de Deus. Deus que criou o universo escolheu morar dentro de nós. Eu não entendo isso, mas eu creio nisso. A Bíblia diz que você tem tudo aquilo, você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. E você pode. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Pastor, o que eu posso? Estude. E você verá que você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece. Você verá que você é mais que vencedor. Você verá que você é filho amado, que você tem o Espírito Santo e Ele te capacita. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento dEle, e Ele está aqui, amém? Ele está se revelando aqui. Faça o propósito de ler a Bíblia. Pastor, eu não sei ler bem. Ouça o áudio da Bíblia. Ouça o áudio da Bíblia. Irmãos, eu falo aqui, os pastores, nós viajamos para um congresso, eles viram, irmãos, eu não consigo mais dormir sem ouvir o áudio da Bíblia. Eu só durmo ouvindo. O celular fica até, diz que não é muito legal, né? E queridos, para ler, eu quero até desafiar, eu esqueci de fazer isso de manhã, mas eu quero desafiar você a trazer a Bíblia para a igreja.
A gente lê, sabe por que eu leio lá? Porque cada um tem uma versão diferente. A gente se perde na leitura. Lá todo mundo, mas é importante você ler a Bíblia, ter a sua Bíblia, manuseá-la. Amém? E você vai se surpreender, irmãos. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu levo cada susto, de repente um texto salta. Uau! Que legal, dá vontade de entrar dentro da Bíblia, da história, mas falo, Deus, e irmãos, eu prefiro muito mais essas histórias do que as histórias que eu ouço, as notícias que eu recebo pela Rede Globo e pelos outros canais de televisão. Que história você prefere ouvir? Eu prefiro ouvir, irmãos, a história de que tinha um povo sendo picado por serpentes no deserto. Isso aqui veio agora, viu? Não tinha preparado isso para mensagem não, irmãos. E aí eles clamaram a Moisés. Aí Deus falou para Moisés: faça uma serpente de ouro, coloque ela em pé, e todo mundo que olhar para aquela serpente, quando for picado pela cobra, ele vai ser curado. E aí Moisés fez isso, e sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas eram picadas pelas aquelas serpentes no deserto, olhavam para aquela serpente de ouro, eram curadas. Aí mais lá na frente, sabe o que Jesus vai dizer? Assim como Moisés levantou aquela serpente, porque a serpente feriu o homem, uma serpente de ouro levantada trouxe a cura. Jesus falou: olha, assim como as pessoas estão se machucando, se ferindo, morrendo, eu vou ser levantado lá na cruz. Melry, volta para a minha imagem. Eu ia usar o exemplo da imagem anterior que estava aqui, ó. Tinha uma cruz lá em cima. Assim como aquela serpente, quem olhar para a cruz vai ser curado de todo veneno mortal. Amém? Eu prefiro ouvir isso, irmãos, do que ficar ouvindo que a Omicron já infectou mais pessoas em pouco tempo do que 2 anos de pandemia. Ah, para o inferno com essa Omicron, irmão. Eu vou ficar vendo histórias da Bíblia. Senão a gente fica louco, entra em paranoia, fica em depressão. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu entro em ascensão. Eu não vou para baixo, eu vou para cima, amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos para cima. Vamos avançar, irmãos. Vamos crescer. Vamos vencer. Vamos atingir o alvo. Vamos restaurar todas as coisas. A vida não é impossível não, irmãos. A vida é possível. É possível vencer, é possível ser feliz. É possível. Aleluia. Pode deixar, deixa ele. É bom ir se acostumando já. Em troca do amor eu falharia. Sabe por quê, queridos? Porque o amor não se compra, não se vende. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer, nós vamos crescer no conhecimento dele, para a glória dele. Eu quero conhecer Jesus. Não é essa não, Mel. Eu quero conhecer Jesus. É Yeshua o nome. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais
Yeshua significa Jesus. Você pode encher no peito? Mais uma vez. Declare. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. É verdade. Coloca a mão no seu coração. Repita comigo essa oração. Você que está em casa também, faça isso. Diga assim: Pai, eu quero consagrar esse ano ao Senhor. 2022 será o melhor ano de todos os que eu vivi até agora. Eu creio que portas serão abertas, milagres estão a caminho, e que o Senhor irá me surpreender. Senhor, eu também quero te pedir, me dá forças para crescer. Crescer, às vezes, gera dores, exige tempo, dedicação, mas eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Coloca hoje em meu coração sede e fome pela tua palavra, desejo de estudar e aprender mais sobre a Bíblia, sobre o Senhor, sobre as tuas histórias. Senhor, me dá fome e sede do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para mim, todas as riquezas extraordinárias que estão dentro da Bíblia. Eu quero vivê-las, eu quero trazê-las à realidade, aplicar em minha vida e viver os melhores dias. Senhor, restaura todas as coisas, cura as feridas da minha alma, as decepções, tira todo o desânimo e fraqueza, tudo o que decepcionou, frustrou, machucou e entristeceu. Espírito Santo, o Senhor mora em mim, o Senhor habita em minha vida. Restaura hoje o meu coração. Eu quero ser uma pessoa melhor em todas as áreas. Eu quero ter forças para perdoar, para ajudar, para estender as mãos e para servir ao Senhor com alegria, porque foi para te adorar que eu nasci, foi para servir que eu nasci. O mundo não tem nada para me oferecer. Eu não quero gastar os meus dias, minha força, meus talentos e a minha vida neste mundo, mas eu quero viver para o Senhor. Eu quero investir toda a minha vida na tua obra e viver para o teu louvor. Este é o motivo pelo qual eu estou aqui. Me permita crescer de dentro para fora,
Coisas pequenas não irão me aprisionar mais. Eu não ficarei escravo de picuinhas. E eu não quero olhar para as ondas e ver um tsunami. Senhor, eu quero passar por sobre as águas. Se o mar não se abrir, o Senhor vai me levar sobre as ondas, sobre as tempestades, e eu vou vencer, porque eu sou teu e tu és meu. Eu te agradeço, te louvo e consagro nesta noite, este ano de 2020 ao Senhor, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Eu oro, te agradeço, te glorifico e aplaudo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus.